agora sim, iniciando a gravação. Alright, we got it. Estamos iniciando então a aula de hoje, sejam todos muito bem-vindos, tá? Nessa aula da disciplina intitulada Inglês 3, certo? Estamos aqui eu, vocês, mais o pessoal da mesa de operações, né? A equipe de apoio da secretaria. Então estamos aqui em 11, 12, 13, 14, 15 pessoas no total. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu sei que nesse horário de meio-dia pode ser, logo depois do almoço, certamente tem gente que acaba entrando um pouco depois, enfim. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, tá? Eu penso que tem alguns nomes diferentes aqui, enfim. Alguns já tiveram aula comigo, outros não. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Leandro, já trabalho para essa instituição há algum tempo, desde antes da pandemia, né, na época das aulas presenciais. Se eu não me engano, desde 2017, 2018, por aí, final de 2017. Desde 2017. Bom, trabalho com as disciplinas aqui de língua portuguesa 1, 2, 3 e língua inglesa 1, 2, 3 no EJA. E também trabalho com o pessoal dos cursos técnicos. Tanto o curso técnico de TTI, que é do pessoal dos técnicos de transações imobiliárias, os corretores, e o pessoal da administração, que faz o curso de administração. Só que aí umas disciplinas um pouco diferentes. Lá no TTI eu dou aula na disciplina de comunicação e expressão, e na turma de pessoal lá da administração eu dou aula de língua portuguesa aplicada. Certo? Já tenho aí uma certa bagagem de algum tempo, já trabalhei para outras instituições de ensino superior e para outras instituições de ensino médio. Já há algum tempo, desde 2011, 2012. Então, alguma bagagem eu tenho para vocês. Já vivi quase 15 anos no exterior, praticamente 15 anos no exterior. Estou aqui para ajudá-los. Eu sou graduado em letras, licenciatura plena, e tenho pós-graduação em docência no ensino superior. Gente, é assim, ó, quem estiver fazendo hoje a primeira aula, tem alguém aí fazendo a primeira aula hoje? Dentre o pessoal aí? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu é a primeira aula. Ah, sim. Tem o André Guerreiro aqui, o Atanilson, Áureo, Eduardo. O André também é a primeira aula. Ah, boa. Fábio, Gabriele, Guilherme, Jonas, Jonathan, Lidiane. A Lidiane já fez aula comigo, esse nome não me é estranho. Em alguma outra disciplina aí. O Marcelo, Pedro. É isso aí. Silvânia. É isso? Bom, sejam todos, né? Tanto os que estão tendo a primeira aula, quanto os outros que já tiveram aula comigo. Para esses que estão tendo a primeira aula comigo, tá? É assim, gente, ó. Nós trabalhamos dentro de uma modalidade, isso desde a época das aulas presenciais, e como isso aí passou a nos trazer resultados melhores, resultados bem animadores, e aí os números não mentem, né? Aí nós passamos a trabalhar nessa modalidade. Como é que é essa modalidade? Eu separo, eu dou uma olhada como é que estão indo as provas, como é que estão sendo elaboradas as provas, né? Essas provas que vocês fazem para eliminar a disciplina, para passar naquela disciplina e eliminar e ir para a próxima. Eu vou lá dar uma olhada, vejo como é que estão indo as provas, que questões estão caindo nas provas, né? O que está sendo abordado nas provas. E eu preparo um conteúdo com tópicos em cima exatamente daquilo que vai aparecer na prova. Nada diferente. Antes nós fazíamos de uma outra maneira, nós separávamos alguns conteúdos e tal, aí os alunos reclamavam, puxa vida, professor, muita coisa que a gente viu não tá aparecendo na prova. Ou então o pessoal reclamava que lá nos simulados mesmo, né? Iam fazer lá os simulados e depois, aquilo que está sendo pedido no simulado depois não é pedido na prova. Então, aí nós resolvemos assim fazer praticidade, né, gente? Tornar a coisa mais dinâmica, tornar assim mais atrativo para o aluno e, afinal de contas, né, vamos ser práticos, né? Nós estamos aqui, o objetivo de vocês qual é? O objetivo maior de vocês é ir eliminando disciplinas
para chegarem no certificado de vocês, é ou não é? Vocês precisam desse certificado por N razões. Um precisa por conta do seu trabalho, o outro precisa para poder dar um up lá na coisa, o outro precisa porque ele quer fazer concursos lá que a exigência seja apresentar o certificado de conclusão do ensino médio, e por aí vai. Né? O outro precisa fazer porque quer terminar de uma vez o ensino médio, quer fazer uma faculdade. Enfim, cada um de vocês tem as suas razões, e todas elas são válidas, são nobres, então a gente tem que ser prático. Vamos lá, vamos dar um turbo aqui nesse pessoal, vamos dar uma turbinada, né, nisso aqui, e vamos fazer esse pessoal ir eliminando disciplinas. E digo para vocês com satisfação, fiz a prova de inglês. Muito bem, parabéns, Lidiane, congratulations. That was a very good news. Né? Então, a colega de vocês, Lidiane, que já fez aula comigo, está aí uma prova viva, né, do que eu ia falar agora. Ela disse que fez a prova e tirou 9, né? De 10 ela tirou 9, ou seja, ela foi 90%. E era nisso que eu queria chegar, gente. Os percentuais são animadores. Desde que nós começamos a trabalhar dentro dessa modalidade, que eu adotei essa modalidade, sentei com o pessoal da secretaria, sentei com o pessoal da coordenação, e disse, a gente vai ter que fazer assim, diferente, posso fazer assim? Tá, aí me deram carta branca para fazer assim, e começou a dar certo, gente. O índice de aprovação nas minhas disciplinas, né, inglês, 1, 2, 3, língua portuguesa, 1, 2, 3, e aqui no EJA, e tanto lá, o pessoal dos cursos técnicos, ele é de 90%, fica em torno de 90% o percentual de aprovação. De cada 10 de vocês que fazem a prova pela primeira vez, 9 passam na primeira tentativa. E digo mais, cerca de 20% de vocês, de 20% a 25%, gabaritam na prova. Tá? Então, como eu falei para vocês, os resultados são bem animadores, então a gente costuma dizer, né, na linguagem futebolística, né, time que ganha não se mexe. Se está dando certo assim, a gente vai continuar assim, tá? Então foi isso que eu fiz para hoje. Eu separei 5 tópicos aqui, já escrevi aí para vocês, já está aí se vocês clicarem aí nos 3 pontinhos e forem ali na parte ali das mensagens, chamada ali e tal. Aparece ali para vocês, ali 5 tópicos para hoje. Tag questions, relative pronouns, gerund infinitive, prepositions e reported speech. Vocês estão vendo ali? Agora que eu estou vendo alguma coisa que vocês escreveram aqui. Sim, eu, minha primeira aula também, sim, Silvana, sim. Sim, os que tiveram aula comigo já, né? A Eduardo, a Lidiane, a Silvana, esses aí já tiveram aula comigo. E já outros aqui como o Eduardo está tendo a primeira aula, seja bem-vindo, Eduardo. E por aí vai. E a colega de vocês, Lidiane, escreveu aqui, né? Que ela fez a prova de inglês 2, e tirou 9. Muito bem. Gente, vocês estão vendo ali os tópicos que eu coloquei para vocês? Tópicos para hoje. Tag questions, relative pronouns, depois gerund infinitive, depois prepositions e por último reported speech. Todos viram ali? Outra coisa, gente, para quem está tendo aula comigo hoje pela primeira vez, os outros já sabem, né? Os que já tiveram aula comigo. Eu sou um cara muito falante, né? Meu Deus do céu, quando eu começo a falar, eu me empolgo. E eu tenho esse defeito de fábrica, pelo amor de Deus. Aí eu me empolgo e começo a falar muito rápido. Então, por favor, me interrompam quando for necessário, me interrompam. Professor, só um pouquinho, não peguei. Foi muito rápido ali, não entendi. Não tem problema nenhum. Eu dou uma parada, né? Né? A gente faz aquela respiração assim e tal, e vamos lá e retomamos no tópico ali, naquele ponto ali onde qualquer um de vocês pode ter se perdido ali, certo? Combinado? Não se acanhem, tá, gente? Nós estamos em casa, estamos entre amigos. Tá bom, estamos entre colegas, então. Tá bom, estamos entre conhecidos, então. Certo? Mas, por favor, gente, não fiquem com dúvida, não fiquem assim, não vou perguntar, porque senão ninguém perguntou. Não achou, Fábio? Fábio, tu fez ali o que eu falei, tu vai ali nos 3 pontinhos eu não sei se vocês estão no celular ou se vocês estão no PC, vocês estão no notebook. Eu estou no celular. Tá, quem estiver no celular,
Bem embaixo ali, ao lado daquela mãozinha que está assim, tem uma mãozinha ali, né? Bem embaixo ali, embaixo dos nomes. Ao lado daquela mãozinha, ao lado direito, tem 3 pontinhos. Vocês clicam naqueles 3 pontinhos. Clicaram? Sim. Aí vai abrir assim, mensagem, chamada, compartilhar tela, ativar legendas e tal. Vocês clicam em mensagens na chamada. Cliquem ali. Clicaram? Sim. Aí vocês rolem a tela para cima, para voltar um pouquinho, né? Aí vai estar lá os tópicos. Pode acontecer de um de vocês ter entrado depois de eu ter escrito os tópicos, aí essa pessoa não vai pegar ali na conversa. Aí eu vou ter que fazer alguém vai ter que fazer um print aí e recolocar aqui de novo nas mensagens. Eu achei. Achei os Achou? tópicos. Aham. Então Achei, tá. obrigada. Não, sem problema. Nós estamos aqui para... A gente não está aqui para complicar, para criar problemas. Nós estamos aqui para resolvê-los. Ah, bom, certo? então. Brigadão. Certo. Tranquilo, vamos lá. Vamos lá. Então, gente, esses tópicos aí, tá? Tópico número 1, tag questions. Tópico número 2, relative pronouns. O 3, depois o gerúndio infinitivo. O 4, as prepositions. E na 5, reported speech. Vamos então falar sobre o primeiro tópico, certo? O primeiro tópico daquilo que vai efetivamente aparecer na prova. A prova de vocês deverá ser no dia... é sempre na última semana do mês. Hoje é dia 16. A prova de vocês deve ser ou ali pelo dia 22, 23, entre essas datas aí até o dia 30. Vamos lá, então vocês aproveitem ao máximo essa aula de hoje, né? Absorvam tudo que vocês puderem absorver, porque o que vai ser abordado aqui, eu digo para vocês categoricamente que vai cair na prova sim. Então vamos lá, tópico número 1, esse aí que aborda tag questions. Alguém aqui lembra o que são as tag questions? Para quem estiver acompanhando na apostila, exatamente, eu já ia chegar lá. Boa 02. Na apostila, gente, quem estiver acompanhando na apostila, página onde aborda as tag questions, página 4, tá, da apostila. Vocês vão lá na apostila, na parte que trata de inglês 3, e na página 4 da apostila. Ah, professor, mas eu não tenho a apostila aqui comigo, como é que eu posso acompanhar? É muito simples. No portal do aluno, através do portal do aluno, vocês conseguem chegar na apostila em PDF. Você pode abrir ela em PDF, baixar em PDF, enfim, acompanhar na apostila. Através do portal do aluno, tá? Vão lá no portal do aluno, através do login e senha. No portal do aluno, vocês chegam lá em aulas, depois vão na disciplina e aí vocês vão chegar na apostila, certo? Vamos lá. Tag questions, que está na página 4 da apostila. As tag questions, gente, elas existem na língua portuguesa também, para falar a verdade. Né? Quem nunca que foi em Minas Gerais? Quem nunca que viu um mineiro conversando, fazendo uma pergunta? Né? Os mineiros usam tag question demais. Muitos deles sem saber, né, no caso. Tá? As tag questions são muito usadas também na língua portuguesa e principalmente pelos mineiros. A tag question funciona assim, ó, tu vai fazer uma pergunta, mas no começo dessa pergunta tu faz é como se tu faz uma afirmação no começo da pergunta. Tipo assim, ó, eu digo assim, vocês estudaram vocês se prepararam para essa aula de hoje? Não se prepararam? Ó, vejam, eu estou fazendo, isso tudo é uma pergunta, mas ela começa como se fosse uma afirmação, é ou não é? Eu digo assim, gente, vocês todos almoçaram antes de vir aqui para essa aula, não almoçaram? Ou o contrário, a tag question pode ser invertida, eu posso começar perguntando, mas negando, em vez de afirmar. Eu posso dizer assim, vem cá, vocês não almoçaram antes de começar essa aula. Almoçaram? Vejam, nesses dois casos, nós temos tag questions. A diferença é que na primeira, eu começo a pergunta afirmando e aí no final coloco a negação para complementar a pergunta. Né? Então eu falo, vocês almoçaram? Não almoçaram? No segundo exemplo, eu faço o contrário. Eu começo a pergunta negando, fazendo uma negação. Vocês não almoçaram? Almoçaram?
Nos dois casos nós temos tag questions, tá, gente? E elas existem na língua inglesa. Por que eu falei também antes de ir para o inglês, porque eu falei que os mineiros falam muito, né? Usam muito tag question, né? Eles falam, vem cá, aqui, eles falam, né? Aqui. Você conhecia esse trem? Você vai pegar esse trem, vai não? Eles falam muito assim, né? Então, agora indo para o inglês. Olha aqui o que diz na apostila, na página 4 da apostila, o que fala sobre tag questions no inglês. Diz assim, ó, na página 4 da apostila. Tá ali, ó, tag questions, unidade 4, tag questions. Tag questions são perguntas que fazemos no final de uma declaração. São perguntas que fazemos no final de uma declaração. São frequentes na linguagem coloquial. Gente, o que é a linguagem coloquial mesmo? Eu adoro essa interdisciplinaridade. O que é a linguagem coloquial? Fábio, Guilherme, Fábio, André, pessoal aí, Eduarda, Gabriele, Jacineia, Jonas, Jonathan, Ligiane, Marcelo, Natiele, Pedro. E aí? Me digam o que é a linguagem coloquial? Pessoal, vocês É uma linguagem formal. Exatamente, é uma linguagem informal, isso mesmo. A linguagem coloquial é a linguagem do dia a dia, é aquela linguagem que a gente não está seguindo assim ao pé da letra as normas, a norma culta que a gente chama, né? Exemplo, a pessoa chega, tu devia dizer, fulano, o que tu queres de mim? Tu vira para a pessoa e diz assim, o que tu quer? O que tu quer? Eu estou falando de uma forma coloquial, uma linguagem do dia a dia, bem ao contrário da norma culta, que o correto seria, o que tu queres? Por que me olhas? Se não abres a boca para falar. Nossa, seria assim terrível falar assim também, né, gente? Vamos combinar, né? Vamos combinar. Então, é isso, gente. A linguagem coloquial é aquela linguagem do dia a dia, aquela linguagem que está desprendida da norma culta, tá? Então, as tag questions são muito usadas, são frequentes na linguagem coloquial e levam quem as ouve a emitir uma opinião, fazer um comentário ou a concordar com aquilo que se afirma, tá? E aí entra aquilo que eu comentei com vocês antes. Lembro que antes eu comentei com vocês que na língua portuguesa tu pode começar uma tag question meio que afirmando uma coisa e no final fazendo a pergunta negando, e o contrário também acontece. Então, isso aqui, ó, a gente separa e dá uma nomenclatura de frase afirmativa, ó, que nem aparece aqui na apostila. Frase afirmativa, tag question negativa. Frase negativa, tag question afirmativa. Aqueles exemplos que eu dei para vocês. Vamos agora para o inglês, então, dar exemplos no inglês. Eu tinha dado exemplos na língua portuguesa. Vamos fazer isso aqui, entender isso aqui com exemplos no inglês. Por exemplo, eu digo assim, ó, do you like English? Do you like English? Don't you? Ó, do you like English? Don't you? Você gosta de inglês? Não gosta? Né? Sei lá, she's a good girl, isn't she? Ela é uma boa garota. Ela não é? Então, she's a good girl, isn't she? Ou, she's a beautiful girl, isn't she? Ela é uma garota bonita, não é? Né? Exemplo de tag question nesse sentido, de frase afirmativa com a tag question negativa. O contrário também existe. Tu diz assim, ó, she isn't a beautiful girl, is she? Ó, she isn't, está negando, ela não é uma garota bonita. She isn't a good girl, is she? Ela não é uma garota bonita. É ela é. Então é isso. São os exemplos para essa parte aqui da apostila que fala de frases afirmativas, tag question negativa, frase negativa, tag question afirmativa. Gente, até aí está sendo entendido? Por favor, não fiquem com dúvidas. Falem quando vocês não entenderem. Combinado? Combinado. E quem está me conhecendo hoje, ó, não reparem, tá? Que o professor é meio doido mesmo, tá? Não reparem. Eu faço questão de exagerar um pouquinho às vezes, porque
é a maneira pela qual vocês vão acabar gravando aquilo ali, vocês vão acabar memorizando por conta daquilo. E também porque eu sei que agora, logo depois do almoço, aqueles que já almoçaram, vocês ficam tentados, né? O corpo de vocês reage, é uma reação química que acontece dentro de vocês, né? Ali no sistema, né, de vocês, que vai fazer com que vocês fiquem sonolentos, né? Então eu não quero que vocês fiquem sonolentos, então eu tenho que mantê-los acordados aqui e focados na aula, né? Que eu sei que é complicado depois do almoço, né? Certo, gente? Vamos lá. Então aqui, ó, continuando no que fala na página 4 da apostila sobre as tag questions, olha só. Se a declaração é feita com um verbo auxiliar, este se repete na pergunta. Se for feita com qualquer outro verbo, usa-se do, does ou did, tá? Depende. Se pode ser presente ou se é passado. Se o sujeito da oração é um nome, isso é importante, gente. Se tem um nome no começo da oração, a gente não vai fazer a tag question usando aquele nome no final. A gente vai usar o pronome que substitua aquele nome. Vamos ver isso na prática. Tá aqui, ó. O que diz aqui, ó, no exemplo? Tom is going to do it. Isn't he? A gente não bota isn't Tom. Porque Tom é ele, o Tom. Então, a gente vai usar o pronome que corresponde a Tom, ao nome dele. Então, que é ele. A gente chama ele, o Tom. Então, Tom is going to do it. Isn't he? Se fosse, sei lá, Mary ou Anna, ou se fosse Jennifer, ou se fosse qualquer nome feminino, aí nós colocaremos no final aqui, isn't she? Por exemplo, sei lá, ao invés de Tom aqui fosse, sei lá, como eu falei, Carol ou Jenny, seria Jenny is going to do it, isn't she? É isso que eu quero dizer, tá, gente? Se fosse aí uma de vocês aí, a Fábio, por exemplo, vou pegar como exemplo, porque é o primeiro nome que apareceu aqui. Aí eu diria, ao invés do Tom, seria Fabi is going to do it. Isn't she? Não seria isn't Fabi. É isso. Certo, gente? Beleza até aí? Tá tranquilo? Tá dominado? É isso aí? Super duper? Certo, vamos em frente então. Obrigado pelo feedback, Pedro. Na letra ali, ó. Depois fala assim, ó. Regras especiais. Ainda na apostila fala ali, regras especiais. Tem a regra A, B, C e D. Vamos para a regra A. Diz assim, ó. Até a question de I am. Tá? Até a question para I am é aren't, I. Mas é possível encontrar também am I not, tá? Tipo assim, olha o exemplo aqui, ó. I am an admirable man, aren't I? Mas poderia ser também am I not, tá? No caso aqui desse exemplo aqui. Eu sou um homem admirável. Não sou? Então, I am an adorable não. I am an admirable man, aren't I? Letra B. Até question de uma frase imperativa, não é hiperativa, imperativa, é uma ordem. Afirmativa ou negativa é will you. Ou seja, tu fala para alguém ali, ó, open your mouth, will you? Abra sua boca. Certo? É a mesma coisa assim, ó, abra sua boca, tá ok? Dá para abrir, né? Tipo assim, tu vai usar will you. E o contrário, ela é negativa. Don't give her your money, will you? Tá? Don't give her your money, will you? Não dê para ela, né, o seu dinheiro, tá? Nesse sentido, tá? A terceira regra ali, a letra C, até question, corresponde a let's. Até question que corresponde, que é correspondente a let's ou let's not, é shall we. Quando tu diz assim, ó, para alguém, let's go to the bar. Essa aqui é uma boa. Let's go to the bar. Vamos pro bar. Então, tu quer falar em inglês para a pessoa, tu fala assim, ó, let's go to the bar. Desculpa. Let's go to the bar. Shall we? Tá? Tem que botar um shall we no final. Agora, se tu quer fazer negativo, começar a pergunta, começar a question negativa, aí tu fala ali, ó, let's not talk to him. Shall we? Não vamos conversar com ele. Certo? Então, let's not talk to him. Shall we?
Ok, pessoal, até aí? Beleza? Super! Aí, temos ali a letra D, a quarta regrinha especial sobre o uso das tag questions, que trata ali de quando o verbo principal for o verbo to have, no sentido de, que é o verbo, né, de ter, possuir, no sentido de posse, né, ter algo, possuir algo. No simple present ou no simple past, tem que estar no simple past ou no simple past. A gente pode formar a tag question com do, does, did, ou usando have, has ou had. Ou seja, ali, ó, o exemplo, she has, está usando o verbo to have no presente, porque quando se refere a she é a terceira pessoa, então fica she has. She has a lot of boyfriends. Nossa, ela tem muitos namorados. She has a lot of boyfriends. Doesn't she? A gente faz a tag question com doesn't she. Mas a gente também poderia botar hasn't she. Fazer a tag question em cima do verbo to have. Entenderam, gente? Dá para fazer das duas maneiras. Usando o verbo auxiliar, doesn't she ou hasn't she. Certo? Entenderam bem essa última regra? O verbo principal está sendo o to have ali, ó. She has a lot of boyfriends. Então tu pode fazer a tag question dessa frase em duas maneiras. Usando o verbo auxiliar, aí bota doesn't she. Ou tu pode usar o próprio verbo principal que está ali, que é o has, mas botando ele na forma negativa. Hasn't she? Certo, gente? Porque isso aí, eu estou batendo assim, forçando um pouquinho mais nessa última regrinha aí, porque ela costuma deixar assim, na hora da prova, na hora assim, tu resolver uma questão, ela te traz essa dúvida assim na hora, aparece essa dúvida. É normal, é comum aparecer essa dúvida. Tá? As duas estão corretas. Tu vai botar doesn't she ou hasn't she. Certo? Certo, pessoal? Certo, certo. E se vocês forem olhar na própria apostila, ali tem um exercício ali, ó. O primeiro ali, ó, onde diz ali, ó, exercícios. Diz assim, ó. Fala assim, ó. She never did me a favor. Vocês veem, estão acompanhando aí na apostila? Diz assim, ó. She never did me a favor. Aí tem que completar com a tag question correta para isso, né? Se está dizendo assim, ó, she never did me a favor, did, ali é um verbo auxiliar que indica passado. Então, como é que vocês fariam a tag question dessa frase aí? Ó? Querem que eu escreva aqui ela para vocês? Se alguém, por acaso, se porventura alguém não tiver a apostila aí, ó, a frase que está em questão é essa aqui, ó. É assim, ó. She never. A gente escreve uma coisa, o corretor bota outra, dá uma raiva, gente. She never. Ah, meu Deus. She never did me a favor. Tá? Aí vocês têm que complementar. She never did me a favor. She never did me a favor. E aí você tem que completar com a tag question adequada, né? Para essa questão. Qual seria? Vamos ver aí dentro dos conhecimentos de vocês já, assim, pensando já uma questão que cai assim na prova. Ah, cuidado. Não, mas foi boa tentativa. Cuidem, gente. Será que é mesmo does she? Porque cuidado ali, ó. She never did. Did indica passado. Então eu não posso fazer a tag question utilizando de um outro tempo verbal. A gente tem que continuar no passado. Então não pode ser does she, tá? Se seria a resposta aqui correta se ao invés ali nós estivéssemos tratando do presente, no caso. Mas não, aqui nós estamos tratando do passado. Ela nunca fez para mim um favor. Então, a resposta correta não pode ser does she. O que vai ser então?
Se eu estou dizendo assim que ela nunca me fez um favor, aí eu tenho que fazer a resposta correta, gente, tem que ser aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Tem que ser did she? She never did me a favor. Did she? Aí sim, tá? Exatamente. Isso aí, tem que ser did she, tá? Bom, gente, em termos de tag questions, que vocês têm que estarem preparados para a prova, deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás aqui. Não. Em termos de tag questions, as quais vocês precisam estar preparados para a prova, o que vocês precisam saber é isso que eu passei para vocês agora aqui, tá? Nesse tópico 1 de tag questions. Certo? Ficou alguma dúvida? Por favor, falem. Ah, não esqueçam, se tem um nome próprio no começo da frase, se em vez, aqui está she, né, ela, mas se tivesse aqui, por exemplo, sei lá, my cousin, não, my cousin não, vai botar assim, vou botar aqui my friend, tá, vou botar my cousin, vou botar assim, my cousin, isso aqui é importante vocês saberem, my cousin, sei lá, Carol, vou botar aqui. My cousin Carol, doesn't know. Ó, vamos complicar um pouquinho aqui, ó. Vamos complicar um pouquinho. Vamos complicar só um pouquinho, aí sim, vocês vão chegar afiadíssimos na prova. Ó, tô complicando só um pouquinho aqui já para... Aquela história, né, gente? O treino difícil, o treino duro vai fazer vocês terem uma performance suave, tranquila depois. Ó, se eu boto assim, ó, my cousin Carol doesn't know. Ah, gente, saiu errado ali. Ah, maldito corretor. Não é anos this, é about this, tá? About this. Ali, ó, eu só tô corrigindo aquele finalzinho ali, que não é anos this, é about this. Ó, a frase correta seria, my cousin Carol doesn't know about this. Quer dizer, a minha prima Carol não sabe sobre isso. Aí eu quero fazer a tag question para isso. Como é que eu vou fazer? Se vocês souberem responder isso aqui, vocês estão afiadíssimos para a prova com relação a tag questions. Como é que ficaria? Ó, my cousin Carol doesn't know about this. My cousin Carol doesn't know about this. Como é que eu vou fazer a tag question no final? Lembrem que lá, daquela regra que fala, ó, não se usa, a gente não vamos usar um nome próprio lá. Como é que eu me refiro à minha prima Carol? Eu chamo a minha prima Carol de ele, de nós, de eu, de eles. Eu chamo... Exatamente. Eu chamo de... Só um pouquinho, calma. Cuidado. Bateu na trave, Lidiane. Bateu na trave. Eu vou usar she, sim. Porque minha prima Carol é ela. Minha prima Carol. Então tá. O she tá certo. Só que não vai ser o is, porque aqui o verbo... nós vamos ter que fazer em cima do verbo ali auxiliar, tá? E não em cima de um verb to be, tá? Então o correto ali vai ser, ó, my cousin Carol doesn't know. Eu estou negando, então no final eu vou afirmar. Estamos terminando, Eduarda, estamos terminando a parte do tag questions. Nós não vamos para o segundo tópico ainda, tá? Então, gente, ó, ali o correto é assim, ó, fazer assim, ó. Aqui, ó. De nada. De nada.
Opa. Aqui, ó. Does she? Porque ali, my cousin Carol doesn't know about this. Aí a tag question vai ser, does she? Eu vou fazer o contrário daquela negação que estava no início, que é doesn't. Tá? E vou usar she, porque é ela. Eu substituo my cousin Carol por she, por ela. Então, does she? Entenderam, gente? Ficou mais tranquilo agora para entender? Beleza? Super duper. Beleza. É isso aí, então. Agora sim a gente pode ir para o próximo tópico, então. Então, com isso nós terminamos a questão das tag questions e vamos para o tópico número 2, que trata de pronomes relativos, né? Relative pronouns. Relative pronouns. Para quem estiver acompanhando na apostila, essa parte aí do tópico 2, relative pronouns, está na página 2. Sim, alto e claro. Muito bem. Na página 2 da apostila, nós temos os chamados pronomes relativos, né? Os relative pronouns. Então, vamos entender um pouco sobre os pronomes relativos, tá? Página 2, onde trata deles ali, ó. Ele está na página 2. Para quem estiver com a apostila fisicamente na mão, ele está na página 2, do lado direito da folha. Para quem estiver com a apostila no sistema, em PDF, aí acredito que esteja corrido assim, o negócio. Então está ali, ó, unidade 2, relative pronouns. Aí fala ali, ó, o que diz sobre eles? Ó? Os pronomes relativos introduzem orações subordinadas adjetivas, restritivas ou explicativas. Essas orações definem, limitam ou acrescentam algo ao significado do antecedente. Ou seja, o que a gente está querendo dizer com isso? Em outras palavras, tá? In other words, em outras palavras, nós queremos dizer que aí vem os pronomes relativos são usados nas orações que falam sobre alguma coisa que já foi falado antes, né? Por isso que ele é chamado de pronome relativo, tá? Dentro daquele período, daquela oração, já foi falado sobre aquilo, aquele objeto, aquela coisa, e aí a gente usa o pronome relativo para se referir àquilo, no caso, tá? Então, olha só. O exemplo ali, ó. The girl who arrived is beautiful. Ou seja, a garota a qual chegou é bonita. Ou a garota que chegou é bonita. Então, aquilo é o pronome relativo. Ali pode ser the girl who arrived is beautiful. Ou the girl that arrived is beautiful, tá? Porque ali, ó, esses relativos aí, o who, o whom e o that, que é o que, quem, o qual, eles são usados quando os antecedentes foram pessoas, no caso, tá? E a gente usa o who ou that quando o pronome é o sujeito do verbo. Por isso que esse exemplo aí, né? The girl who arrived is beautiful. Ou seja, o sujeito dessa oração é a garota, the girl. Então a gente vai se referir a ela usando o who ou that, tá? A garota que chegou é bonita. Ou a garota a qual chegou é bonita. Certo, gente? Beleza? Super duper. Depois temos aí mais um caso ali de... tem umas regrinhas básicas ali também, ó. Quer ver uma coisa? Tem uma variação dentro disso aí, ó. Ali, ó, usa-se who, whom ou that, ou se omite, né, o pronome, quando esse for objeto do verbo. Não entendi nada até agora. Com relação a esse tópico, é isso? Tá, não, isso. Ou com relação a tudo, a todos, desde o primeiro tópico lá sobre as tag questions. Tá. Não, mas então, por isso que eu falo, quando eu estava lá nas tag questions, eu sempre dava uma paradinha e perguntava se vocês estavam entendendo, se vocês tinham dúvidas. E só o Pedro ali que respondeu que não, que estava tudo certo, que podia seguir em frente. Ninguém se manifestou dizendo que não tinha entendido alguma coisa. Como nós já passamos pelo tópico 1, que trata de tag questions, eu posso voltar aqui na questão desse tópico 2 aqui, que trata dos pronomes relativos. Mas se eu for voltar nas tag questions, que é um tópico que a gente já viu
e que eu já perguntei para vocês mais de uma vez. Se alguém tinha dúvida, podia perguntar e ninguém perguntou. Aí, naquele lá, se der um tempinho no final, eu posso dar uma repassada, mas agora eu vou ter que continuar aqui no tópico 2, tá? Vamos lá. Se tivesse um vocabulário... Bom, sabe que é a primeira vez que alguém, assim, sendo bem sincero, é a primeira vez que alguém coloca essa questão de ter um vocabulário. Mas... Tá, é de se considerar isso aí, tá? Para as próximas... Realmente, estou sendo honesto, completamente transparente. É a primeira vez que alguém comenta que teria que se tivesse um vocabulário, pudesse ser melhor no caso. Bom, vamos em frente. Com relação aqui aos pronomes relativos, tá? Vamos começar de novo, então. Os pronomes relativos, eles estão dentro de uma oração no qual a gente está se referindo... Aqui, ó. Por exemplo, nesse exemplo aqui, the girl who arrived is beautiful, eu estou dizendo, a garota a qual chegou é bonita. Ou então, a garota que chegou é bonita. Tá? Então, aquele who ou aquele that significa que, ou então a qual, se referindo à garota essa, no caso. Então, a garota que chegou é bonita. Aquele que se refere à garota. Ou aquele a qual se refere à garota que chegou. E aí diz que ela é bonita, no caso. Tá? Depois, aí, com relação a esses pronomes relativos, tem ali, ó, quando o período da oração subordinada não for essencial para o significado do período, vai ter três situações ali, ó. Ela sempre vem entre vírgulas, aí não vai se poder usar o that e não se pode omitir o pronome. Exemplo, tá ali, ó, Mr. Allen, é o senhor Allen. Ali, ó, Mr. Allen, who you saw yesterday is an American citizen. Ou seja, o senhor Allen, que você viu ontem, é um cidadão americano. Tá? E por último tem o which, tá? Que a gente usa quando o pronome for sujeito do verbo, né? The dog which entered the room is sick. O cachorro que entrou, o qual entrou na sala, está doente. Tá? E, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Como vai ter, se eu não me engano, uma questão só que vai tratar de pronomes relativos na prova, o que você tem que saber basicamente é isso, né? Esses exemplos aqui, né? The girl who arrived is beautiful. Mr. Allen, who you saw yesterday is an American citizen. Ou seja, o Mr. Allen, esse que você viu ontem, então, né? Então, por isso a gente vai usar aquele who, aquele home. E no terceiro exemplo ali, né? Do cão, né? The dog which entered the room is sick. Quer dizer, em meio aos outros cães, aquele cachorro que entrou na sala, ele está doente. Então, is sick. The dog, o cão, which entered the room, o cão, o cachorro que entrou na sala, está doente. Is sick. Tá? Com relação aos pronomes relativos, a gente não precisa estender, a gente pode ficar nesses exemplos aqui, porque é uma questão só que vai cair na prova e o que vocês viram aqui até agora já prepara vocês para essa questão da prova com relação a pronomes relativos, tá? Então, só para, né, repincelar o negócio aí, né? O pronome relativo, ele se refere a uma coisa que já foi falada no início da frase, é isso no caso, tá? Em outras palavras, simplificando, é isso. O pronome relativo é aquela palavrinha que se refere a algo que já foi falado no início da frase, certo? Beleza aí, pessoal? Com relação ao pronome relativo, aos pronomes relativos? Bom, aí, pessoal, tá certo, obrigado. Então,
Aí nós vamos para o tópico terceiro. Aí nós vamos para o terceiro tópico ali, ó. Terceiro tópico, que trata de gerúndio e infinitivo, tá? Gerúndio e infinitivo. Em primeiro lugar, gente, lá na língua portuguesa, né? E aí a gente joga depois para o inglês. Na língua portuguesa, o que é o gerúndio, o que é o infinitivo? Assim, nas palavras de vocês, não precisa... Em suas palavras, como é que vocês diriam o que é o gerúndio, o que é o infinitivo? Em primeiro lugar, claro, vocês sabem que se refere a verbos sempre, né? Sempre com relação a verbos. O gerúndio e o infinitivo são tópicos, são assuntos que se referem a verbos. Mas e aí? Vamos lá. Meu trabalho aqui não é assim simplesmente pegar e jogar uma resposta para vocês. Tem essa questão aqui, vamos dar a resposta para vocês. Não, o trabalho do professor não é assim exatamente só dar respostas para os alunos, assim, respostas. Só transmitir conhecimento. O trabalho do professor, gente, ele é mais amplo. O verdadeiro trabalho do professor, isso aí faz parte também. Mas o trabalho verdadeiro do professor é conduzir, assim, amparar o aluno para fazer com que o aluno, através de uma linha de raciocínio, ele chegue aonde ele tem que chegar, ao conhecimento. Tá, pessoal? Então, é o meu papel aqui provocar em vocês essas... Porque tem muita coisa que vocês têm aí já dentro de vocês, mas vocês não soltam, vocês não botam para fora. E eu estou aqui para instigar. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu não estou aqui assim, eu não vou assim dizer para vocês como é que vocês têm que pensar para chegar... Não é isso. Eu não vou dizer para vocês que pegar aquela coisa pronta assim e botar ali, né? Não. Isso não é promover o conhecimento, né? Eu vou acompanhar vocês e vou dando assim insights para vocês, vou dando ali assim elementos para vocês irem chegando. Para chegar ali, eu faço essa linha de raciocínio, aí eu chego. Tá. Entendo. Entendo. Mas vamos lá. Olha só. Exatamente. As formas dos verbos. O gerúndio, gente, e o infinitivo são formas dos verbos. Vamos para o infinitivo primeiro. O infinitivo é o verbo na sua forma primitiva, vamos dizer assim. É o verbo do jeito que ele existe. Por exemplo, é o verbo... Em resumo, assim, o infinitivo do verbo é o verbo não conjugado. Tu não está conjugando o verbo. Tu está falando sobre aquele verbo. O verbo correr, o verbo pular, o verbo sentar, o verbo estudar, o verbo dormir, o verbo pular, o verbo entender, o verbo cantar, o verbo, sei lá, comer, o verbo, o verbo fluir, o verbo existir. Oi, como é que é? Alguém falou alguma coisa aí? É que o balãozinho passou muito rápido, deixa eu ver aqui. Eduarda. Gente, mais alguém aí está com a internet travando? Falem agora ou calem-se para sempre. Alguém mais aí está com a internet travando? Alguém que não esteja aqui na redondeza? Alguém que está assim meio a um temporal aí? Vocês estão todos aqui nessa região aqui de Viamão, aqui Grande Porto Alegre? Sim? Viamão e adjacências, no caso? Sei lá, Passo do Vigário, Pinheiro, Novo Hamburgo, olha só, sejam bem-vindos. Abraço para o pessoal de Canela, abraço para o pessoal de Novo Hamburgo, Caxias do Sul, olha só que legal, que bacana, hein? Abraço aí para o pessoal de Caxias do Sul, Sapucaia tem boas lembranças de Sapucaia. Agora eu tô que nem aqueles radialistas, né? Abraço aí pro pessoal de Sapucaia, um abraço pro pessoal de Caxias, de Canela, de Novo Hamburgo, pessoal aí todo do Vale dos Sinos, um grande abraço e tal, e por aí vai. E claro, obviamente tem gente aqui da região aqui de Viamão, né, e tal. Que bacana, hein? Tô gostando de ver. Antes as turmas do EJA eram concentradas assim, mais gente aqui da volta aqui, né? E as turmas lá do curso técnico, lá do TTI, sim. Lá a gente, todo o Rio Grande do Sul praticamente, né? Gente lá do litoral, gente da serra e tal. Mas estou gostando de ver essa diversidade, hein, gente? Bacana, legal. Bom,
Então, a princípio, a menina ali, a aluna ali de camisa do Grêmio, se eu não me engano, tá de camisa do Grêmio? Quem foi ele que falou para mim que estava com problema de internet? Que estava travando, né? Não era alguém ali com camisa do Grêmio? Ah, tá, isso mesmo, a Eduarda. Melhorou agora, Eduarda? Às vezes, infelizmente, acontece isso, né? Às vezes a gente está com uma internet ruinzinha, ou então na região que nós estamos está dando um temporal, desabando tudo, e aí o sinal começa a enfraquecer, começa a travar, e aí é problema. Mas vamos que vamos, né? Vamos na fé. Vamos na fé. Vamos lá. Eu estava dizendo para vocês que infinitivo é o verbo na forma primitiva, vamos dizer assim, né? É o verbo cru, ele não está conjugado. Correr, saltar, pular, dormir, vencer, pular, sei lá, estudar, trabalhar, né? Dormir. Desculpa, gente, falei em dormir agora. Então, isso é o verbo na forma primitiva, ele não está conjugado, é isso. Já o verbo no gerúndio, não é assim exatamente que ele seja um verbo conjugado. Ele é o verbo numa forma contínua, vamos dizer assim. Dizem que o bocejo é contagioso, né? Desculpa. E olha que eu cuido sempre um detalhe. Quando eu tenho aulas nesse horário, da 1 às 3, eu cuido para não almoçar. Porque se eu almoço, pode me dar uma bobeira. Eu deixo para almoçar depois. Eu saio daqui morrendo de fome. Eu saio daqui, como se diz lá para fora, eu saio daqui com a barriga no espinhaço. Eu saio daqui que eu como um boi pela perna depois, né? Aí, pô, se alguém ouve isso aí por aí, né, já vão me censurar, né? Isso aí é um discurso, não sei o quê, de maltrato aos animais, comer um boi pela perna e tal. Bom, vamos lá. Então eu cuido, né? Mas vamos lá. Agora, o verbo no gerúndio, ele está na forma contínua, gente. Lembra que eu falei ali, o verbo na forma primitiva, que está no infinitivo, né? Comer, saltar, pular, voar, sei lá o quê. Agora, ele na forma contínua determina aquela ação numa forma contínua, assim, um ato contínuo. Tipo assim, ao invés de eu dizer bocejar, eu vou dizer bocejando. Então, alguém poderia dizer, o professor só está bocejando. Então, aquele bocejando é o verbo bocejar, que aí bocejar é forma infinitiva, é o verbo bocejar na forma contínua. Eu estou praticando seguidas vezes, né, de uma forma contínua, o ato de bocejar. Então, bocejando. Vocês aí estão assistindo, participando da aula. Então, vocês estão num ato contínuo de assistir e participar. O professor aqui que não cala a boca, ele está falando, ele está aqui, né, tocando essa aula. Né? Então, um ato contínuo de falar e de tocar a aula, no caso. Né? Então, isso é gerúndio. Agora, a parte mais legal disso é que enquanto o gerúndio na língua portuguesa tem vai depender do verbo, então vai ser endo, ou indo, ou ando, né? Sei lá, dormindo, cantando, ou sei lá, sumindo, achando, lendo, né? Vai ter assim, ele varia, né? Ele flexiona bastante, ele varia bastante. Já no inglês não, no inglês é muito mais fácil. No inglês, a forma contínua de qualquer verbo que seja, não importa qual seja o verbo, no inglês, ele na forma contínua vai ser acrescentado ing. I de Ivo, N de Nata, G de geral, tá? Geral do Grêmio. Então, ing. Qualquer que seja o verbo. Se é o verbo estudar, tu acrescenta ing, fica studying. Se é o verbo comer, que é eat, to eat, ele vai ficar eating. Se é o verbo, sei lá, nadar, swimming. Se é o verbo falar, speaking. Se é o verbo conversar, talking. Ou seja, vai ter o ing nele, tá? Então, o ing acrescentado a qualquer que seja o verbo, ele vai tornar aquele verbo
vai colocar aquele verbo na forma contínua. Então, se vocês forem ali, ó, na página 3 da apostila, tá? Página 3 da apostila, temos ali, ó, estão acompanhando? Página 3 da apostila, tem ali assim, ó, gerúndio e infinitivo. Aí diz assim, ó, o gerúndio é uma forma verbal caracterizada pela terminação ing, que eu falei para vocês agora há pouco, né? E funciona como substantivo. Ah, também. Boa, foi bom ir para a apostila agora, porque eu estava esquecendo essa parte. No inglês, o gerúndio, colocar o verbo no gerúndio, ele funciona como substantivo da frase. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, swimming is good to our body. Aqui ele está dizendo que natação é bom para o nosso corpo. Ah, professor, mas eu poderia traduzir como nadando é bom para o nosso corpo? Porque ao pé da letra é o verbo swim com ing, então na forma contínua, nadando. Sim, mas não nesse caso aqui. Teria que ser numa outra frase. Tipo assim, sei lá, vou pegar alguém aqui, o Pedro. Pedro is swimming. Quer dizer, o Pedro está nadando. Pedro is swimming. Aí estou dizendo que o Pedro está nadando. Aí sim. Agora, nessa frase aqui, swimming is good to our body, aí eu não vou traduzir o swimming como nadando é bom para o nosso corpo. Eu vou traduzir como natação é bom para o nosso corpo. Entenderam, gente? Então, dependendo da frase no inglês, se começa já com aquele verbo no ing, é porque aquele verbo, na realidade, está sendo o substantivo o substantivo da frase, e não um verbo na forma contínua. Entenderam? Então, swimming is good to our body. Natação é boa para o nosso corpo. Poderia pegar um outro exemplo, sei lá. Deixa eu ver. Se eu pegar, em vez de natação, eu pegar nadar e coisa assim, eu pegar, sei lá, o verbo eating. Não, eu tenho que parar. Gente, eu tenho que parar de falar de comida, gente. Pelo amor de Deus. Vamos nos policiar, porque eu não almocei. Sei lá, reading. Reading. Reading is a very good habit. Reading is a very good habit. Eu não vou traduzir como lendo é um hábito muito bom. Eu vou traduzir como leitura é um hábito muito bom. Entenderam, gente? Quando a frase começar com um verbo na forma contínua, no ing, eu não vou traduzir aquilo como um verbo, eu vou traduzir aquilo como um substantivo da frase. Ou seja, tá, vamos lá então de novo. Naquele exemplo ali, ó, swimming is good to our body. Ali ele está dizendo que natação é boa, ou natação é bom para o nosso corpo. Então ali, ó, tu está acompanhando a apostila, Tanilson? Ou tu está sem a apostila? Pessoal, quem estiver sem a apostila, tem a apostila aí contigo? Mas tem ela fisicamente, assim que nem aqui? Sim, tem ela fisicamente ou tu está acompanhando no site? Porque se tu tem ela fisicamente, escreve ali a lápis ali, ó, onde tem ali swimming is good. No celular? Bom, vamos fazer o seguinte, olha, ali onde está escrito swimming is good for our body, ali onde está escrito swimming is good for our body, a tradução é essa aqui, ó. Natação é bom. Poderia ser bom ou é boa, não tem problema nenhum. Para nosso corpo. Poderia ser para a nossa saúde também. Mas body é corpo. Pronto. Ali, ó. A tradução desse swimming is good for our body é natação é bom para o nosso corpo. Tá? Pegou aí? Certo? Gente, aí continuando ali, ó. O gerúndio ele também é usado após as prepositions, após as preposições. Então, ali, ó. She is tired. Naquele exemplo ali, ó.
She is tired of working. Ou seja, ela está cansada. Aí tu não vai traduzir como ela está cansada de trabalhando. Não, tu vai traduzir como ela está cansada de trabalhar. Tá? She is tired of working. Ela está cansada de trabalhar. A gente traduz assim, ela está cansada de trabalhar. Na letra A ali, tá? Estão acompanhando ali? Na letra A, por exemplo ali da letra A, após as preposições, tem esse exemplo aí. She is tired of working. Ou seja, ela está cansada de trabalhar. Certo? Depois na letra B ali, ó, após os verbos to come e go. Come and go. Após esses verbos, os verbos come e go. Come é vir e go é ir. Come é vir. Fulano vem. He comes. E go, to go é ir, né? Go there, vai lá. Então, após os verbos come e go, quando indicar a atividade física. Olha, o exemplo. Let's go shopping. Quer dizer, vamos às compras. Traduz como vamos às compras. Não é não se traduz como vamos ao shopping center, não. Se traduz como vamos às compras. Let's go shopping. Tá? Então, tu bota o verbo ali na forma gerúndio, um ing. Depois, após esses verbos aqui, ó, quando tiver esses verbos auxiliares aqui dentro da frase, admit, avoid, appreciate, consider, continue, delay, detest, deny, enjoy, escape, finish, imagine, keep, mind, miss, practice, resist, suggest, stop, try e understand. Quando aparecerem esses verbos dentro da frase, aí o próximo verbo, o verbo principal, vai ser colocado no ing. Aqui, ó, o exemplo aqui, ó. He admitted being wrong. Ou seja, ele admitiu estar errado, tá? Ele admitiu estar errado. A gente não vai traduzir como ele admitiu estando errado. Que aí ficaria com outro sentido. Aqui o admitir, o verbo admitir foi um verbo auxiliar. Então, he admitted being wrong. Ele admitiu estar errado. Tá? A parte que envolve o gerúndio é essa aqui, gente, que vocês têm que saber, tá? E fiquem atentos ali àquela listinha ali que aparece, né? Se aparecer aqueles verbos ali, né, que aparecem naquela listinha, admit, avoid, appreciate, consider, tal, aqueles ali. Aí o verbo principal dentro da frase, que vai ser o próximo verbo dentro da frase, ele vai estar no ing, vai estar no gerúndio. Certo? Até aí, pessoal, tá dando para... Aí, pessoal, o que acontece? Temos aí, obrigado pelo feedback. Aí, além do gerúndio, tem agora outra parte, né? O infinitivo, né? Olha o que diz aqui do infinitivo, ó, segundo a apostila. O infinitivo é a forma original do verbo e pode... É verdade, a forma original. Eu falei a forma primitiva, né? O infinitivo é a forma original do verbo e pode aparecer com ou sem a partícula to. Nesses casos aqui, tá, gente? Ele solto, ele tem que ter o to. Mas aqui nas frases aqui, ele pode aparecer sem o to. Como é que ele pode aparecer sem o to? Nas questões aqui que envolvem verbos anômalos. Os verbos anômalos são aqueles verbos modais, né? Olha aqui, ó. Na letra A fala ali, após os verbos anômalos, os verbos auxiliares do e will, e os verbos make e let. Exatamente. Então, exemplo, I can swim, que significa eu posso nadar, ou eu sei nadar. Então, eu tenho habilidade para nadar. Então, I can swim. Depois na pergunta ali, ó, do you like coffee? Você gosta de café? Você gosta de café? Só que aqui esse exemplo aqui não é muito...
Gente, esse exemplo aqui está errado, tá? O I can swim está correto. Eu posso nadar. Agora no do you like coffee está... Não vai perguntar assim, você gostava de café? Você gostava de café? Não, né? Na letra B ali, ó, após as conjunções but e except. A conjunção but significa mas. E a conjunção except, né, exceto, né? Olha o que diz ali, ó. I will do nothing but cry. Ah, detalhe. Nesse exemplo aqui, foi bom você citar esse exemplo. But, normalmente no inglês, dentro do que se fala no inglês, o but significa assim, mas, porém e tal. Só que tem casos, como esse exemplo que eles botaram aqui, ó, que ele vai ter um outro sentido. Ó. I will do nothing but cry. Aqui a tradução dele vai ser, eu não farei nada além de chorar. Ou eu não farei nada a não ser chorar, tá? Então aquela frase ali, I will do nothing but cry, vai ser isso a tradução. Eu farei nada a não ser chorar. Ou eu, sei lá, farei nada... como é que foi o outro exemplo que eu dei? Eu não farei nada a não ser chorar. Certo? Então vai ser nesse sentido. E aí o cry ali, a gente vai traduzir como chorar, mas ele não vai ter outro na frente, né? Ele vai estar no infinitivo. Agora, vai ter outros casos em que a gente vai usar o infinitivo usando o to na frente, ó. Aqui, ó, na letra A. Após os verbos tell, invite, teach, remind, wish, desire e want. Nesse exemplo aqui, ó. I want to go home. Eu quero ir para casa. Aí eu não vou botar só I want go home. Então, I want to go home. I want to go home. Eu quero ir para casa. O quero ali, o want, é um verbo auxiliar. Aí o verbo principal da frase ali é o to go. É o go, né? Fica to go. I want to go home. Eu quero ir para casa. Tinha uma música famosa da banda Queen. I want to break free. I want to break free. I want to break... Lembram? Não sei se vocês lembram. Não é do tempo de vocês, né? Mas enfim. Então, nesses casos, a gente vai usar o verbo principal da frase usando o to, certo? Vamos ver aqui. E na letra B, ali, após palavras to, enough, the first, the second, the last, the only. Após essas palavras, a gente vai usar também o verbo no infinitivo. Então, we are too young to die. Nós somos muito jovens para morrer. Então, we are too young to die. Eu uso o to antes do verbo morrer, que é o die, to die. Depois ali no segundo exemplo, I was the first one to arrive. I was the first one to arrive. Ou seja, eu fui o primeiro, ou pode ser eu fui a primeira, eu fui o primeiro a chegar. Então, I was the first one to arrive. Eu sei que a gente não traduz como eu fui o primeiro ou eu fui a primeira uma a chegar. Embora eles coloquem ali o one. O one ali é só para reforçar. I was the first one to arrive. Ou eu fui o primeiro, ou eu fui a primeira a chegar. Certo, gente? E na letra C ali, após adjetivos. Não esqueçam, gente. Adjetivos, eles são adjetivos na língua portuguesa e são adjetivos na língua inglesa também. Assim como feio, bonito, gordo, magro, chato, legal, sei lá, trabalhador, vagabundo, são adjetivos na nossa língua portuguesa. Eles vão ser adjetivos também na língua inglesa. Então ali, um exemplo ali para se usar após adjetivos. This exercise is difficult to do. Ou seja, ali, o adjetivo dessa frase é a palavra difficult. Difficult. Ou seja, esse exercício é difícil de fazer. Então, this exercise is difficult to do. Certo, gente? Gente, com relação a essa questão de gerúndios e infinitivos, deu para pegar aí direitinho? Ficou dúvida? Falem, gente. Ficou dúvida? Falem.
Não fiquem com dúvidas, certo? Não fiquem com dúvidas. Tá tranquilo? Boa, Pedro. É isso aí. Conseguiu entender? Ficou com dúvidas, Atanilson? Não esquece, dá uma repassada nessa página 3 aí, ó. Tá explicadinho ali O que tem que cuidar é o seguinte, tem aquelas regrinhas ali, a regra A, B e C pro gerúndio, e tem a regrinha A, B, C e D. Deixa eu ver. Não, A, B e C também pros... Certo? Sério? Puxa. Porque... Bom, pode acontecer, é que não, assim, eu vou ser sincero, né? Mais uma vez, eu sei, isso aqui está sendo gravado, e o que eu vou falar agora aqui vai ficar gravado. Realmente, sabe que é a primeira... Não tá, não, eu não estou, assim, questionando isso. Mas sabe que, realmente, olha, é a primeira vez que um aluno fala para mim, e eu tenho certeza, né, que tu está sendo sincero. É a primeira vez que um aluno está dizendo assim para mim, nessa aula eu não estou aprendendo nada, não estou conseguindo aprender nada, não estou conseguindo entender nada. Realmente. Vamos ver o que dá para fazer em cima disso, né? Mas realmente é a primeira vez. Desde que eu trabalho no Colégio Uni. Assim, pelo menos desde que começou, vamos dizer assim, desde que começaram as aulas, aulas interativas, assim, aulas online, é a primeira vez. Tá, mas no caso, olha só, Tanailson, isso vale para todos vocês, pessoal. Tem questões que vocês podem resolvê-las sem saber o significado da frase, sem saber a tradução da frase, é isso que eu quero dizer. Tem questões que vocês não vão precisar saber a tradução da frase para vocês se darem bem e acertarem a resposta, é isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou querendo dizer. A prova ela é formatada de uma maneira que você não precisa saber a tradução da frase toda, você sabendo algumas palavras-chave dentro daquilo ali, vocês conseguem resolver, né? Desde que você se atenha a essas regras aqui, certo? Isso vale para ti, a Tananilson, mas vale para todos vocês, gente. Vale para vocês os outros 14 aí que tem aí, né? Os outros 13 alunos que tem aí. Sério? Tá, mas... Sério, mas aqui Ué, mas isso aqui é... Não, tudo bem, não, tranquilo, né? Mas isso aqui é ensino médio. Bom, enfim, depois a gente vê outro caso aí, assim, mais, assim, aprofundadamente, eu vejo com a secretaria, né, no caso. Tá? Por isso também, claro, também, agora tu falou uma coisa que me fez aqui cair a ficha, né, também, porque também, assim, da dificuldade também, né. Claro, tudo que está sendo falado aqui para ti é novo. O pessoal, a maioria dos colegas aí, acredito, muito do que eu falei aqui, eles já tiveram ali uma base, já tiveram, assim, o começo daquilo ali, aí eu fui lembrando neles algumas coisas. Mas no teu caso é diferente, porque tu não está ouvindo falar sobre essas coisas hoje pela primeira vez, pelo jeito. Bom, vamos ver, o teu caso é um caso à parte, como eu falei, a gente vai ter que ver depois. Certo? Deixa eu ver aqui, pareceu um pouquinho, a Eduarda falou alguma coisa aqui, deixa eu ver o que ela falou. Fala, Eduarda, professor, se eu tentar fazer alguns exercícios, tem algum canal que tu recomenda assistir? Sim, tem um canal que eu recomendo para assistir. Olha, esse canal aqui, ó, tem dois, aqui, ó, Ask Jackie, que é a Prof. Jackie, que ela é americana, casada com um brasileiro, o canal dela é bem legal. E tem também da Teacher Karine. Tá? Esses dois aí, tá? Ask Jackie, que é a Teacher Jackie, uma americana que vive há 10 anos no Brasil, é casada com um brasileiro.
e a Teacher Karine Fragoso, se eu não me engano. Esses dois canais, tá? Eu recomendo, tá? Como dizem os paulistas. Alguém falou mais alguma coisa ali? Só um pouquinho. De nada. E depois, se vocês quiserem, mais tarde eu deixo aqui o meu... como é que vocês podem me achar em rede social, tá? Também, se for o caso. Tá? Vamos lá. Gente, continuando aqui então. Sobre gerúndios e infinitivos é isso aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o próximo tópico, para a gente poder vencer o conteúdo, senão a gente não vence o conteúdo. O próximo tópico é as prepositions, tá? As prepositions, as preposições no caso, prepositions. Página 4, tá? Página 4 da apostila. Vocês vão ler para a página 4 da apostila. Tem ali, ó, as prepositions, tá? Que começam lá no final. E nós vamos nos deter nessas três aqui, ó, que são as mais usadas e as que efetivamente vão aparecer na prova, tá? Que é, logo no começo ali que tem ali, ó, at. A letra A e a letra T. A letra A e a letra T. At. Que ela é usada para indicando, ó, lugar ou residência, ou em pequenas cidades. Ela é usada para lugar, residência, para pequenas cidades, para endereços, se o número da rua não for conhecido, tá? Por exemplo, aqui, ó, exemplo. She lives at Smithville. Ou seja, ela mora em Smithville. Pronto. Ela mora em Smithville. Então, aquele at é a preposition que significa em, ou no, ou na, tá? Aí depois outro exemplo. Página 4, pessoal, página 4 tem as prepositions, tá? Página 4 da apostila. Então, a preposition at, indicando esses lugares, né? Olha, ó, primeiro exemplo. He lives at Smithville. Ele mora, ou ele vive em Smithville, tá? Depois outro exemplo. He lived at 45 Main Street. Ele morou, ou ele viveu, na rua Main Street, número 45. At 45 Main Street. Então, se tu tem um endereço, tu tem assim o nome da rua e o número da casa, então tu vai usar o at também. Então, we lived at 45 Main Street. Nós moramos, ou nós vivemos lá naquela rua, lá na Main Street, número 45. Tá? Depois também o at é usado para indicar a hora exata, ou a localização no tempo. Ó, exemplo, she came at 8 o'clock. She came at 8 o'clock. Ela veio às 8. 8 o'clock é às 8 em ponto. Nós começamos essa aula aqui às 2 da tarde, né? Não, à 1 da tarde. Então, we started the class here at 1 o'clock. Que horas vai terminar essa aula aqui? The online class, will finish at 3 o'clock. Tá? De repente a gente termina um pouquinho antes, certo? Tudo vai depender aqui do andamento da coisa. Certo, gente? Depois ali, ó, o at também é usado para preço. Ali, ó, valor, né, preço. Apples are on sale at $2. Ou seja, as maçãs estão à venda ou estão em promoção a $2. Indicando direção ou objetivo. Direção ou objetivo, aí a pessoa fala, hey, look at me. Hey, olha para mim. Look at me. Look at me. Now you pay attention, motherfucker. Né? Tipo assim. Now you listen to me, you bad boy. Então, look at me. Please, look at me. Into my eyes. Quem nunca, né? Tipo assim, ó, olha pra mim, olha os meus olhos. Para de mentir. Quem nunca, né? Olha os meus olhos. Tá aqui, eu quero que tu me diga, olhando no meu olho. Quem nunca, né? Olhando nos meus olhos. Se bem que, gente, né?
tem pessoas que conseguem mentir olhando nos olhos, infelizmente. Tem. Eita. Conseguem, olhando nos olhos, mentir e sem contrair a pupila. E sem alterar o tom da voz. E sem alterar o batimento cardíaco. Puxa vida, hein? Vamos lá. Aqui, ó. Indicando localização ou estado. Tá aqui, ó. Passei. Quem nunca, né? Quem não passou vai passar em algum momento da vida, né, gente? A gente lida com diversos tipos de pessoas, né? Na vida. E eu não estou falando só o que vocês estão pensando aí, né, gente? Policiais lidam com pessoas assim, advogados lidam com pessoas assim, médicos lidam também, não só professores. Tá? E quem não é dessa área também. Viu? Então, viu? E certamente ele tem que entender de leitura facial e corporal, né, no caso. Vamos em frente, então. Tá. Vamos em frente. Continuando aqui, ó. Indicando localização ou estado. Exemplo. Esta pergunta gera um pouco de medo. Qual pergunta? Peraí, eu me perdi aqui nas... a pergunta que eu dei o exemplo de olhos nos meus olhos, né? Me fala a verdade, tipo assim, tá falando a verdade, isso assim? Bom, vamos lá, vamos em frente. Depois, se for o caso, se der um tempinho, a gente retorna nisso aí. Ok, indicando localização ao estado. Mary, exemplo, Mary is at home. Ou seja, a Mary está em casa. Só que aqui tem um detalhe, gente. É que a gente está usando a preposição at, mas casualmente a palavra home, que é casa no sentido de lar, tu não é obrigado a usar a preposition aí, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Então, com relação ao uso da preposition at, é isso aí. Agora nós vamos para a preposition, página 5, a preposition in. Começa que a preposition in, ela sempre é uma ideia de dentro de algum lugar. Por exemplo, eu estou dentro dessa sala aqui. I am here in this room. Eu estou aqui nessa sala, na ideia assim, de dentro dessa sala. É por isso que existe o termo, quem nunca jogou aqui futebol, quem nunca aqui jogou ou vai jogar, ou joga, desculpa, futebol indoor soccer, ou seja, é um futebol que tu joga dentro de uma quadra fechada, indoor. Ele faz atividades lá, indoor. Ele faz atividades dentro de um recinto, no caso. E existem atividades outdoor, fora enfim, por aí vai. Bom, então, in é uma ideia de dentro. Então, ó, antes de nomes de países, na página 5 da apostila, in. Antes, a gente usa in. Antes de nomes de países e grandes cidades, exemplo, we all live in Brazil. We all live in Brazil. Nós todos moramos no Brasil. Nós todos vivemos no Brasil. Então, in Brazil, tá? A gente vai usar. Antes de nomes de meses, anos e estações do ano. Meses, anos e estações do ano. Exemplo, David got married in January. Então, o David casou-se em janeiro. Então, em janeiro, in January. Outro exemplo aqui, ó, indicando um período. He will come in a minute. Ou in an hour. Então, in. Vai dentro daquele período de tempo, né? Ele virá em 1 minuto. He will come in a minute. Indicando lugar de. Assim, lugar de dentro de algo, no caso. There's some ink in the pot. Quer dizer, tem um pouco de tinta no pote. E aí vamos para a preposition on. Na mesma página, lá embaixo. On. O on tem um sentido assim de estar sobre algo, a famosa frase, the book is on the table, né? Por isso, né? The book is on the table, ou seja, o livro está sobre a mesa. A ideia é que ele está em cima, sobre a mesa. Mas o on tem outros sentidos também, né?
liga, acende a luz, ou tu liga aqui um aparelho, liga o teu celular tu turn on, tu liga, né? Para ligar, turn on, e turn off seria desligar. Por isso que quando a gente está aqui, ó, online, que a gente estamos ligados, conectados aqui no caso, online. Por que tem aquela gíria, né? Ah, o papai está on, mamãe está on. É isso aí. Que você está online, tu tá mais... Eu costumo dizer assim, né? Quando a pessoa está mais ligada que celular de preso, né? Então ela está on. Se ela está desligada, se ela está mais por fora que, sei lá, que roqueiro, que metaleiro em baile funk, aí ela está off, no caso. Então, on é isso. Então, aqui, ó, o on é usado para contato com superfícies. Your book is on the table, quer dizer, o livro está sobre a mesa. Antes de nomes de dias da semana e do mês. Exemplo, come to visit us on Sundays, ou seja, venha nos visitar aos domingos. Antes de nomes de rua, se o número não for citado. Lembra que lá o at era usado quando o número do endereço lá é citado. Agora, quando o endereço só tem o nome da rua e tu não tem o número, aí tu vai usar o on. Ó, exemplo, Marianne lives on Minkling Avenue, ou seja, ela vive na Avenue Minkling. Na Avenida Minkling, mas não tem o número, então tu vai usar on, e tu não vai usar at, como tu usava lá, quando tem o número do endereço, tá? Outro exemplo, indicando o propósito, they traveled on business, eles viajaram a negócios, então they traveled on business. Indicando o canal ou meio de comunicação, exemplo, they were seen on television, eles foram vistos na televisão, então they were seen on television. Certo, gente? Então, com relação ao on, é isso aí. E com relação a essas prepositions, é isso aí. Dúvidas, gente? O que vocês precisam saber de matérias de preposition? O que vocês precisam saber de matérias de prepositions? De preposições? Para a prova, é isso que eu acabei de passar para vocês. Tá? Até, Nilson, nós vamos ter que ver o teu caso separado. Eu vou ver depois com o pessoal da secretaria o que a gente pode fazer no teu caso, tá? Que realmente... Aí, complicou um pouquinho, tá? Vamos em frente, gente. Agora vamos então entrar. Agora então estaremos entrando no último tópico. Atenção. Não, tá tranquilo? Eu agradeço a tua sinceridade. Gente, nós somos transparentes aqui, né? Temos que ser transparentes aqui. Eu sou super transparente, super honesto com vocês. Espero o mesmo de vocês, tá? E não, eu aprecio isso aí, eu admiro isso. Tem que mandar a real. Assim, ó, como é que é? Papo reto. Aqui não tem rodeio aqui, né? A gente é direto e reto. E a gente fala a verdade, né? Por mais que doa, a gente tem que falar a verdade, né? Tipo assim, ó, fala a verdade. Fala a verdade. Eu prefiro a verdade doída do que uma mentira. Esqueci o resto da frase. Bom, vamos lá. Vamos em frente. Gente, aí temos aqui, ó, o último tópico, tá? Que é o chamado reported speech. O que vem a ser o reported speech? Página 6. Página 6 da apostila. Reported speech está na página 6 da apostila, tá? Página 6. Vamos lá. É o último tópico que nós vamos ver hoje. Aí depois de ver esse tópico, eu vou dar as considerações finais para vocês e vou passar para vocês as duas questões que vocês têm que responder lá no e-mail, aquele lá, para poder registrar a presença de vocês nessa aula. Vai ser o que vai comprovar que vocês participaram dessa aula, certo? Super duper. Vamos lá. Gente, aí é o seguinte, estamos entrando no último tópico. Página 6, tá? O último tópico que trata de reported speech. O que é o reported speech? O reported speech é o discurso da maneira que ele é colocado. Existem dois tipos de discurso, né, no caso. Tanto no português como no inglês. O chamado discurso direto
e o chamado discurso indireto. Como é que é isso, professor? Vamos ver ali, ó, página 6 da apostila. Gente, é muito simples. Isso aqui, ó, é mais fácil que andar para frente. Não, é mais fácil que respirar. Não, enfim, é mais fácil que, sei lá, é mais fácil que dormir no meio de um filme chato. Olha só. Diz aqui, ó, existem duas maneiras, página 6 da apostila, tá? Página 6 da apostila. Existem duas maneiras de relatarmos um discurso proferido por alguém. Ou seja, existem duas maneiras de a gente contar algo para alguém. É isso. Tu vai contar algo para alguém, tu pode contar usando as palavras que a pessoa falou, do mesmo jeito que a pessoa falou, ou tu pode falar o que a pessoa falou, mas tu falando para a pessoa nas suas palavras. Vamos entender isso aqui na prática. Vamos entender isso na prática. Sabe que a teoria na prática é diferente, né, gente? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó, no discurso direto, que é o direct speech, tá? Diz assim, ó, no discurso direto, as palavras do narrador são repetidas na mesma forma como ele as pronunciou. Exemplo, a pessoa chega assim e diz assim, ó, Bob said, aí bota ali os dois pontos e abre aspas, e bota assim, ó, I study English every day, fecha aspas, ponto. Ou seja, se a pessoa fala assim para ti, ou escreve assim para ti, Bob said, dois pontos, abre aspas, I study English every day. Ela está reproduzindo exatamente aquilo que o Bob disse. Ou seja, isso aí chama-se discurso direto. Já o discurso indireto é o contrário, gente. No discurso indireto, o narrador conta com suas próprias palavras o que foi dito por outra pessoa. E aí, né, quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Vamos lá. Aqui, ó. Se a gente pegar aquela mesma frase do início ali que dizia Bob said, I study English every day, e passarmos para discurso indireto, ela vai ficar assim, ó. Desculpa. Como tem aqui, ó. Bob said that he studied English every day. Ou seja, em vez agora de dizer que Bob disse, eu estudo inglês todos os dias, eu vou dizer assim, ó, o Bob disse que ele estudava inglês todos os dias. Viram, gente, como isso aí é simples? É mamão com açúcar, batido no liquidificador. Um amigo meu costumava dizer isso, quando ele queria dizer que uma coisa era muito fácil, ele dizia mamão com açúcar. Os americanos têm uma expressão para dizer aquilo que a gente chama de, isso aí é moleza. Eles falam assim, piece of cake, que traduzido ao pé da letra seria pedaço de bolo. Mas a gente traduz como uma gíria, né, para quando eles querem dizer que uma coisa é moleza, isso aí é barbadinha, isso aí é uma barbada. No meu tempo a gente dizia, né, barbadinha. Moleza, isso aí é moleza. Isso aí é moleza, né? Certo, gente? Então isso é discurso direto e discurso indireto. É tão simples, tão, como diz o pessoal, tão facinho, que não requer assim maiores delongas, né? Não tem assim, é muito simples, né? Mais fácil que tirar doce de criança. Meu Deus, que pecado. Eu usava essa expressão no meu tempo, né? Mas é mais fácil que tirar doce de criança. Eu não acho que seja tão fácil tirar doce de criança, não, né, gente? Eu não concordo com isso aí. Certo, gente? Tranquilos? É isso aí? Agora, eu tenho que passar para vocês duas questões. Eu vou escrever aqui para vocês aqui agora. Então, calma, não fiquem assim, ansiosos. Cadê as questões? Vou escrever agora para vocês aqui, que é uma coisa que eu improviso, eu faço na hora. Eu vou escrever duas questões agora aqui para vocês responderem, mas só que vocês têm um detalhe. Vocês têm que responderem lá naquele e-mail da escola que diz aulas@colégiounirs.com.br, tá? Vocês têm que responder naquele e-mail lá, tá? Eu vou colocar aqui as duas perguntas. Geralmente eu coloco assim coisa, né, piece of cake, né, barbadinha, moleza, para vocês, que aí vocês respondem lá e aí fica efetivada a presença de vocês, fica registrada a presença de vocês nessa aula. Vamos lá.
Deixa eu escrever aqui. Detalhe, gente, eu vou escrever as questões, mas vocês não saiam ainda, que eu quero passar umas últimas considerações para vocês, tá? Umas considerações finais, tá? Porque tem aluno que eu boto as questões ali e diz, obrigado, professor, já saem da aula. Não, então calma, não saiam ainda. Não saiam ainda. Eu vou escrever aqui as questões. Vocês fiquem um pouquinho, tá? Nós temos ainda um tempinho. Eu vou fazer umas últimas considerações. Vamos lá. Então, vou botar aqui, ó, questões. Inglês 3. Vamos lá. Questões inglês 3. Vamos lá. Questão 1. Geralmente, gente, não fiquem tranquilos que eu boto ali umas barbadinhas para vocês. A questão 1, sabe, nós vamos tratar de... que moleza, ó. De 3 exemplos de verbos no infinitivo e 3 gerúndio. Moleza aqui, né, gente? Ó, escrevi aqui agora. Ó. Dê 3 exemplos de verbos no infinitivo e outros 3 no gerúndio, tá? Peguem 3 verbos quaisquer no infinitivo, aí não esqueçam de colocar o to na frente. E depois peguem outros verbos, né? Não vamos pegar os mesmos verbos e botar no gerúndio. Peguem outros verbos e deem exemplos deles no gerúndio, tá? Bom, aí no 2. Na questão 2, vocês vão fazer o seguinte. Aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Moleza aqui, gente, ó. Na 2, vocês vão dar um exemplo, né? Dê um exemplo de frase para preposições at, in e on. Ou seja, um exemplo de frase para cada uma delas. Um exemplo para at, um exemplo para in e um exemplo para on. Pegaram? Tranquilo, né, gente? Fácil, né? Moleza, né? Mamão com açúcar. Batido no liquidificador. Tá. Aí é o seguinte, gente. As considerações finais. Tá? Não esqueçam, você tem que responder isso aí. Vocês lembram do e-mail da escola? Eu vou pedir, por gentileza, que... deixa eu botar aqui, ó. Aulas... Deixa eu lembrar aqui. Alguém, por gentileza... Daniele, pode, por gentileza, ou Ana, qualquer um de vocês, por gentileza, colocar aqui para o pessoal que está chegando agora. Passar a pergunta novamente? Caiu a internet? Gente, por gentileza, alguém de vocês, sempre um de vocês consegue fazer isso mais rápido do que eu. Por gentileza, alguém repasse, recoloque de novo. Boa. Eu ia pedir isso, que alguém recolocasse aqui, atrás de um print aí, as questões. Muito obrigado, Daniele. Eu disse, ó, sempre um de vocês consegue fazer isso mais rápido do que eu. Então eu já nem perco tempo em tentar fazer, porque vocês já fazem mais rápido. Obrigado. Não, eu queria falar o seguinte, gente, ó. Por gentileza, tu pode fazer isso então, Daniele? Colocar ali o e-mail para o qual o pessoal tem que mandar essas duas questões, as respostas dessas duas questões?
que é lá, aula@colégiouni, Pode colocar aí, por gentileza, aqui no chat, pro pessoal. O chat, que o pessoal chama de chat. Chat. Bom, vamos lá. Aí as considerações finais que eu quero fazer para vocês, gente. Em primeiro lugar, espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E que ela tenha sido de muito proveito para vocês, tá? Eu procuro fazer o melhor possível, né? Outra coisa, quem não agendou a prova, agende, porque certamente tem um prazo limite para isso, e deve ser por esses dias agora. Hoje é dia 16, 17, 16, 17, 15, não, hoje é 15. Então, certamente vocês vão ter só até o meio da semana que vem para agendar. Enfim, estejam atentos a isso. E, pessoal, como eu falei, espero que todos tenham gostado. Obrigado, Daniela. Isso mesmo, aulas@colégiounirs.com.br. Muito obrigado, Daniela. E lembre-se disso que nós vimos aqui, que isso vai ser abordado na prova. E a quem interessar possa, eu deixo aqui, quem quiser me achar fora, para até tirar dúvidas, coisas assim, deixa eu ver, onde é que eu estou aqui? Aqui, deixa eu botar aqui. Eu estou, só um pouquinho, não criei canal no YouTube, mas eu tenho, se alguém precisar de alguma dica, alguma coisa assim, eu sou esse cara aqui, tá? Eu sou esse cara. Vocês podem me achar em rede social aqui nesse. Certo? Esse é o meu Facebook. Obrigado, gente. Obrigado. Como eu falei, né? A gente tenta fazer o melhor sempre, né? O melhor possível. Certo? A gente tem que ser assim, né? E tenham um ótimo final de semana, vocês com suas famílias, aproveitem esse solzinho aí que tá, esse friozinho regulado que tá. E é isso aí, a gente se encontra por aí. Alguns de vocês, como eu falei, eu dou aulas nas disciplinas de inglês e nas disciplinas de língua portuguesa também, tá? Então, a gente se vê por aí, certo? Muito obrigado mais uma vez, grande abraço a todos.